Seja bem-vindo a mais um curso de grego online. Na aula de hoje nós vamos estudar os substantivos da terceira declinação. A declinação do ousia que tem autoridade, do ousia que tem exousia. Você vai entender daqui a pouco o porquê esse subtítulo esquisito para essa lição. Você deve se lembrar que no sistema nominal grego nós temos três declinações. A primeira declinação é a declinação em eta, cujos substantivos terminam em eta ou em alfa. E por vezes o nominativo termina em eta sigma e por vezes em alfa sigma. E nesses casos, então, nós seguimos ou aquela mesma regra que nós usamos para decorar as terminações da segunda declinação, os ou oione, mas com alfa e eta, ezeiene, azaiaianá. Ou nós usamos a seguinte terminação, a azaianá e eseiene, isso com alfa e com eta. A segunda declinação é a declinação em ômicron, é a mais simples de toda e por isso a primeira que nós estudamos. É a declinação do os ou oione, e que tem o plural da seguinte maneira: oi, ó nós os, oi. Você deve se lembrar aí dessas terminações que nós usamos para fazer a declinação dos substantivos e dos nomes de primeira e segunda declinação. A terceira declinação, que também é chamada declinação consoante, é a mais complicada de todas, porque ela tem vários conjuntos de terminação. Dependendo da raiz da palavra, ela pode ter diversos conjuntos de declinação. Mas eu espero dar uma dica que vai facilitar você a aprender pelo menos uns 80% dos substantivos da terceira declinação e depois os demais você vai ter que realmente usar a memória para decorar os demais conjuntos de declinações. Portanto, vamos ao terceira declinação. Na terceira declinação, a raiz do substantivo é revelada no caso genitivo. Ou seja, quando você olha para o nominativo, você não consegue encontrar a raiz na maioria dos casos. Mas quando você olha para o genitivo, aí sim você consegue tirar a terminação e encontrar a raiz que você deve usar para declinar os demais casos. Portanto, na terceira declinação, você tem que decorar os substantivos nos dois casos, no caso nominativo e no caso genitivo, para a partir deste segundo você conseguir fazer a declinação dos demais casos. Essa é a tabela principal da terceira declinação. Essas são as terminações da terceira declinação e é interessante memorizar essa tabela a fim de conseguir fazer a declinação dos substantivos. Entretanto, essa, como nós dissemos, é a declinação do ousia que tem exousia. Vamos entender o que é isso. Aliás, antes disso, diferentes livros, diferentes gramáticas apresentam diferentes classificações para a terceira declinação. Por exemplo, o livro dos estudiosos Rega e Bergman apresentam 7 conjuntos de declinações. Classificam a terceira declinação em 7 conjuntos, sendo que o sétimo é outros, ou seja, são vários outros subconjuntos de terminações. Na Wikipedia é mais difícil ainda. Quando você entra lá na Wikipedia, na página a respeito das declinações e do grego antigo, você encontra 13 diferentes conjuntos de terminações para a terceira declinação, ou seja, 13 conjuntos de substantivos que você, em tese, teria que aprender a fim de conseguir fazer a declinação destes substantivos. A nossa proposta no nosso curso é dividir basicamente a terceira declinação em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos substantivos cuja raiz termina em consoante. Existem algumas exceções, mas no geral é isso. Os substantivos cuja raiz termina em consoante. E neste caso nós vamos decorar a seguinte terminação: ousia
esoncias. Osia, esoncias. Por isso, então, é aquela ideia do Osia que tem autoridade. Eu sei que a autoridade é exousia, mas como a palavra é parecida com essa palavra formada com as terminações, esoncias, então apenas para ajudar o seu cérebro a memorizar, você pode decorar o Osia que tem autoridade, sabendo que a terminação é Osia, esoncias. Vamos ver isso na prática, como funciona. Por exemplo, o verbo eros. Neste caso, é inclusive um verbo que termina em vogal, termina na vogal longa, ômega. Mas este verbo terminado em vogal também usa essa terminação. Então, note, como é terceira declinação, você vai decorar o nominativo e o genitivo. Eros e eros. A partir do genitivo, você vai extrair a raiz. Então, você já a raiz e a terminação. Então, você já viu que esse genitivo termina em os. Portanto, a regra que você vai aplicar, ou a dica é osia, esoncias. Então, note, genitivo eros, dativo eroi, acusativo eroá. E o vocativo é sempre igual ao nominativo, com umas pouquíssimas exceções. No caso do plural, esoncias. E o vocativo repete a mesma terminação do nominativo. Portanto, eroes, eroon, erosi, eroás, eroes. A mesma coisa é esse substantivo, esse nome próprio, tros. Tros, troós, troi, troá, tros. Troes, troon, troci, troás, troes. Então veja, osia, esoncias. Substantivo corax. Nesse caso nós temos corax, você decora o nominativo e o genitivo. No genitivo você pega lá coracos, e você então descobre que a raiz do substantivo corax, ela não tem o xi no final, mas sim o capa. E aí então, a partir do genitivo você faz a declinação. Coracos, coraqui, coraca, osia, e repete no vocativo nominativo, corax. Depois no plural, coraques, coracon, coraxi. Note que no genitivo você tem um xi no lugar do capa. Como você já estudou essa regra, então certamente você já percebeu que esse xi ele se formou da junção do capa com o sigma e, portanto, por isso nós temos aí este xi no esoncias. Depois é só continuar coracas e coraques. O substantivo gips, nominativo gips, genitivo gipós. Você então vê que a raiz é gip com pi e não com psi. Aplica a mesma regra, osia, e aí então você tem aí todas a conjugação dos casos no singular, e aplicando a regra do esoncias, você tem os casos no plural. Note no dativo que você tem gipsy, por causa da junção do pi com o sigma. Tapes, o próximo substantivo, tapes, tapetos. Veja que a raiz da palavra tapes é tapete, com esse tal no final. Portanto, você vai aplicar a mesma dica. Osia, esoncias. Tapetos, tapeti, tapetá. E no vocativo você repete o nominativo. O plural, tapetes, tapeton, tapeci. Veja que neste caso, o tal caiu. E por que o tal caiu? Você já sabe essa regra também de quando você estudou o futuro. Tal mais sigma, o tal cai e fica só o sigma. E essa mesma regra é aplicada para as demais dentais também. Então, terminando, tapetas, tapete. A mesma regra, osia, esoncia, se aplica para vários outros substantivos. Cerca de 70%, 80% dos substantivos da terceira declinação vão se utilizar dessa regra. Por exemplo, gigas, gigantos. Veja aí, novamente, só no genitivo você consegue pegar a raiz do substantivo, que é a raiz gigante. E aí, então, você aplica a regra. Osia e no plural, esoncias. E você consegue fazer essa declinação. Palavra rodos, que significa caminho. Rodos, rodontos, rodonte, rodonta. Rodos. Rodontes, rodonton, roduce,
rodontas, rodontes. Veja que no dativo, tanto do gigas quanto do rodos, você tem uma pequena diferença, novamente por causa da regra da junção do sigma mais a consoante tal e a consoante ni. E finalmente, os dois outros substantivos geram mesma regra quando tem ni mais tal, ambos caem, a vogal é alongada e aí então você coloca a terminação sigma iota. Isso no dativo plural. Isso acontece também no neutro. Nos substantivos neutros da terceira declinação, o nominativo e o vocativo são iguais, como nos demais gêneros, mas o acusativo também tem a mesma forma. Então, neste caso, você tem aí a palavra ktema, declinada da seguinte forma: ktema, ktematos, ktemati, e aí então acusativo e vocativo iguais ao nominativo, ktema, ktema. E no plural, idem, ktemata, ktematon, ktemasi, e o acusativo e o vocativo repetem o nominativo, ktemata e ktemata. Como eu disse, você vai aplicar o osia esoncias na grande maioria dos substantivos da terceira declinação. Lembrando que você precisa conhecer essas terminações no nível de reconhecê-las quando você lê o Novo Testamento grego e não no nível de fazer essas declinações, porque o teu objetivo não é escrever em grego, mas sim ler o Novo Testamento grego ou outras literaturas escritas em grego koiné. Mesma coisa a palavra Elen, Elenos, Elene, Helena, Elen. Helenes, Helenon, Elesi, Elesi, Helenas, Helenes. E assim por diante com todos esses substantivos aí na sua frente, você vai usar sempre osia, esoncias, isso tanto no masculino quanto no feminino, sendo que no neutro a única diferença é que o acusativo fica igual ao nominativo e o vocativo. Muito bem, mas não existem apenas, essa também é uma tabela apresentando substantivos que se adequam à dica que nós demos. Essa idem, a palavra importante, pater, pai, pater, patros, patri, patera, pater, pateres, paterum, patrace, pateras, pateres. E a palavra aner, homem, também uma palavra muito importante, também aí se repetindo na sua frente. Mas existem também na terceira declinação outras formas. E aqui a dica é a seguinte: você realmente precisará ir para a gramática e decorar outros conjuntos de declinação ao ponto de você conseguir reconhecê-las quando elas aparecerem na tua frente. Então, apenas a título de exemplo, sendo que você deve aprofundar essa lição estudando alguma gramática, nós apresentamos algumas terminações. Veja a terminação de polis, cidade, polis, poleos. Note que ao decorar o nominativo e o genitivo, você já vai perceber que aquela dica anterior não cabe nesse novo substantivo. De tal forma, então, que você saberá que um novo conjunto de terminações terá que ser utilizado. E aí, então, você pode decorar essas outras terminações. A mesma coisa acontece com a palavra pelekis, que também usa esse mesmo conjunto de terminações que você está vendo aí em sua tela. Outro conjunto de terminações é o conjunto de terminações da palavra basileus, que significa rei. Basileus, basileos, basilei, basileia, basileu. Mais um conjunto de terminações diferente que você precisa decorar para conseguir fazer a declinação dessas palavras. Um outro conjunto de declinações é o conjunto da palavra ictis, peixe, que é bem parecido com aquelas da nossa dica, osia, mas com algumas mudanças. Temos também a palavra etnos, etnos, etnus, etnei, etnos, etnos, é um neutro, então você tem a facilidade do nominativo, acusativo e vocativo serem iguais. E no plural, etne, etnon, etnesi, etne, etne. É isso aí, até a próxima aula.